pedir para os amados irmãos que estão nos acompanhando abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 26. Eu tenho uma breve mensagem para deixar para a igreja, para que essa palavra possa alimentar a fé dos irmãos e edificá-los e confirmá-los na posição em que os filhos de Deus estão. Livro de Mateus, no capítulo 26, eu quero ler os versículos 36 até o 39. Mateus 26, versos 36 a 39. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os demais filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Graças a Deus. Querido Deus, amado Pai, agradecemos por esse momento em que aqui estamos para ouvir e meditar na Tua Palavra. Que Tu possas vivificar esta palavra, Senhor, que acabamos de ouvir, e que Tu venhas nos dar o entendimento do que foi lido, e que essa compreensão possa vivificar nossas mentes, corpos, almas e espíritos, para que não apenas possamos dar testemunho de Ti, mas vivermos em espírito e verdade conforme a Tua Palavra, Senhor. Nós cremos na Tua Palavra, vivemos conforme a Tua Palavra. Ela é nossa fonte, ela é nossa vida, Senhor. Vivifica-nos, Senhor, vivifica o Teu povo agora, neste momento, com a Tua Palavra. Revela a ela, Senhor, e o que Tu tens para nos dar. É o que nós te pedimos, no nome amoroso do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Esta escritura que nós lemos aqui, de Mateus, Jesus está mostrando um momento muito triste em que ele estava vivenciando. Ele disse que ele estava triste até a sua alma. Muitas coisas estavam se passando ali na mente do Senhor Jesus. E com certeza ele estava se recordando naquele momento de tantas coisas que ele havia feito, ou antes de que Deus, através da sua vida, havia feito. Mas ele sabia que a religião organizada daquele dia estava próximo de julgá-lo, de condená-lo à morte de cruz. Mesmo depois de muitos terem presenciado tantas coisas que ele havia feito, né? Multiplicando pães e peixes, curando os cegos, dando vista aos cegos, abrindo os ouvidos do surdo, a boca dos mudos, caminhando sobre as águas, acalmando tempestades, multiplicando pães e peixes. Mesmo assim, mesmo tantos sinais, tantos prodígios que Deus estava fazendo por meio dele, aquele povo ainda se mostrou incrédulo ao ponto de julgá-lo e de condená-lo, acusando ele de blasfemado contra a lei, contra a palavra de Deus, porque ele estava fazendo uma coisa que, segundo eles, não era de acordo com a palavra, de acordo com as Escrituras. Sabe, toda religião organizada, quando ela não aceita a palavra, ela sempre vai usar esse recurso, esse argumento. Você está indo contra nossas leis, você está indo contra a nossa palavra, você está indo contra as nossas Escrituras. Então eles sempre vão dar essa desculpa, quando na verdade geralmente são eles mesmos que estão contra a Escritura e contra a palavra. Então Jesus aqui estava triste. Ele estava triste, estava vivendo ali horas angustiantes. E como eu disse, a alma dele estava ali triste, né? Como ele disse, até a morte. Porém, mesmo
estando desejoso de se ver livre daquelas aflições que lhe aguardavam, Jesus mesmo assim ele estava disposto a sacrificar também a sua vontade para que a vontade de seu Pai se estabelecesse. Jesus sabia que ele era uma obra-prima que seu Pai havia esculpido, né? E que para que essa obra-prima fosse perfeita, ela precisava ser ferida. Jesus sabia disso. E era assim também que o irmão Branham nos explicava, né? Na mensagem A Obra-Prima, lá no final, o irmão Branham, quando encerra a sua mensagem, ele faz uma palavra, se dirige a Deus em uma palavra de oração, e ele vai dizer assim, lá no parágrafo 214, nós não fizemos caso dele, ferido e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. A obra-prima de Deus foi ferida. E ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Curai os enfermos, Senhor, em sua presença divina agora, enquanto sabemos que tu estás aqui. Purifique nossas almas, nossos corações, de todo o mal, de todos os maus pensamentos, de todas as más conversações, todas as coisas que são erradas, nos purifique. E oramos, Pai, para que tu cures nossas enfermidades. E nós sairemos daqui sentindo que somos seus filhos santificados. E com sangue sobre nós, falamos através do sangue a palavra. Conceda isso, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi a oração aqui que o irmão Branham fez. Então veja, aqui o irmão Branham está falando sobre o sacrifício que Jesus Cristo, Filho de Deus, havia feito lá 2000 anos atrás. E ele fala aqui de como o sangue ainda é eficaz para nós, ainda nesta hora. Porém, seria muito bom se nós refletíssemos um pouco sobre como que Jesus se sentiu lá no jardim do Getsemane e sobre o que se passou na sua mente, na mente do nosso irmão mais velho. Todos conseguem ter uma pequena ideia dos sofrimentos que Jesus passou na cruz com base nos registros dos evangelhos. Nós sabemos que muita coisa os evangelistas talvez poderiam ter mencionado e não ficou registrado, mas eles viram Jesus sofrendo, viram as suas dores, né? E nós sabemos disso através dos evangelhos, através do que é contado nos livros que foram escritos sobre isso, e também até pelos filmes que ajudam a ilustrar, para você ter uma pequena ideia. Alguém que já assistiu, por exemplo, aquele filme do Mel Gibson, né, chamado A Paixão de Cristo, consegue ter uma rápida ideia de todo aquele sofrimento que Jesus passou lá. Porém, eu queria refletir um pouco aqui, não exatamente sobre o sofrimento em si, mas sobre a fé que Jesus Cristo demonstrou ter e que deu a ele forças para suportar esse sofrimento que ele estava tendo, e a fé que conduziu ele depois até a cruz. Porque é por esta fé de Cristo que todos nós hoje vivemos. É por esta fé que nós nos movemos, e é por esta fé que nós somos santificados. E por esta fé que também nós alcançamos a nossa justiça, a nossa justificação. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 2:20 o seguinte, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Nós já estudamos em outras ocasiões que essa tradução que o irmão Branham lia da Bíblia era a tradução da King James, que traduziu essa passagem lá conforme o texto inglês como sendo a fé do Filho e não como a fé no Filho, como ocorre em algumas de nossas traduções para o português. Então, o irmão Branham, ele usava essa tradução para dizer que a fé que nós temos não é nossa, não é a nossa fé no Filho, mas é a fé do Filho, ou seja, a fé que a igreja tem é a fé do próprio Filho de Deus. Mas, irmão Jorge, qual seria exatamente a diferença? Qual é a diferença entre a fé no Filho e a fé do Filho? A fé no Filho é quando você está crendo no Filho. Você crê no Filho com todo o entendimento, com todo aquilo que você tem, conforme a revelação que você tem, mas muitas vezes você está tendo esse entendimento conforme os seus próprios pensamentos. Você está tendo a sua própria interpretação acerca do Filho, e você crê no Filho conforme essa interpretação que você tem dele. Porém, a fé que a igreja deve ter não é exatamente essa. Você tem que ter a fé do Filho, ou seja, você tem que ter a fé que o próprio Filho tinha acerca de si mesmo. Então essa é a diferença da fé no Filho para a fé do Filho. Eu fiz ontem uma pesquisa no grego e realmente fica um pouco difícil para os tradutores, porque não existe uma preposição ali ligando a palavra pistis, porque eu acho que é assim que é em grego, fé, e Jesus, né? Apenas diz fé em Jesus, então não diz fé de Jesus ou fé em Jesus, mas pela lógica e os tradutores mais especializados entendem que é a fé de Cristo, é a fé de Jesus. Então era assim como o Branham também entendia. Então a tradução do rei Tiago, embora ele reclamasse de alguns erros, nesse ponto está correto. Então é essa fé que Paulo disse que ele tinha. Ele tinha a fé do Filho de Deus. Então o irmão Branham disse que todos os sinais que os apóstolos fizeram foram com base no poder que havia no nome de Jesus, mas também na fé de Jesus que eles haviam recebido, que os apóstolos haviam recebido. Deixa eu ler onde o irmão Branham fala sobre isso, lá no livro das Eras, na página 154. Aqui o irmão Branham vai dizer o seguinte para nós. Em Atos 3,16, quando Pedro foi interrogado sobre como acontecer o poderoso milagre com o coxo à Porta Formosa, ele explicou dessa forma: e pela fé no seu Jesus, no nome, fez o seu Jesus, o nome do seu Jesus, fortalecer a este, outrora coxo, que vedes e conheceis. E a fé, que é por proveniente dele, de Jesus, deu a este homem, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aí o irmão Branham vai dizer, veja, aí está, o nome de Jesus e a fé de Jesus. O nome de Jesus e a fé de Jesus produziram o milagre. Pedro não alegou que fosse sua própria fé humana, não mais do que alegou que fosse o seu próprio nome. Ele disse que o nome de Jesus, usado na fé que é proveniente de Jesus, realizou aquela grande obra. É a respeito desta fé que o Senhor estava falando em Apocalipse 2,13. Era a fé dele, não era a fé nele, porém era a sua própria fé que ele tinha dado aos crentes. Romanos 12, verso 3. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, segundo o versículo 1, os homens são irmãos. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. E também diz em Tiago 2,1, meus irmãos, note que ele também está falando a irmãos. Isso é irmão Branham dizendo, não tenhais a fé de,
Não em. Olha o que o Umbanda está dizendo. Não é em Jesus. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então veja, isso quer dizer também que nós somente vivemos, ou antes, Cristo vive em nós, porque é a fé dele que está em nós. E é essa fé que dá firmeza e paciência aos santos. Deixa eu ler onde você pode ver algo sobre isso. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Aqui diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Veja como está escrito. Não é fé em Jesus, é a fé de Jesus. Então veja que é pela fé de Jesus que os santos vivem. Sejam eles gentios ou sejam eles também judeus. Eu estou dizendo isso porque, como eu estou citando essa escritura, você tem que sempre levar em consideração o contexto. Porque aqui capítulo 14, nesse mesmo capítulo faz menção dos 144 mil judeus, que é aquele povo que vai ser selado durante a tribulação, para confessar a Cristo. É por isso que aqui diz que eles guardaram os mandamentos e a fé de Jesus. Por quê? Porque lá no capítulo 11 você sabe que vai ser enviado 2 profetas, né? Alguém com o ministério de Moisés e alguém com o ministério de Elias. Então, aquele profeta com o ministério de Moisés, o que vai fazer? Ele vai restaurar a fé de Israel de volta aos mandamentos, às ordenanças, conforme Deus lhes deu. E os outros também, esses 144 mil, eles também vão ter o quê? A fé de Jesus. E quem é que vai dar esta fé de Jesus? É o ministério de Elias. É o Elias que vai fazer isto. O Elias vai vir para dar àqueles 144 mil, aqueles judeus selados, a fé de Jesus, para que eles creiam com a mesma fé que Cristo tinha. Então veja, toda vez que Deus envia este ministério do Elias, a partir da era das igrejas, o ministério de Elias está aqui com esse objetivo, de fazer o povo pôr a sua fé em Deus e ter também a fé de Cristo. É esse o trabalho principal que o ministério de Elias faz. É isso que esse Elias iria fazer. Então, quando o Elias dos judeus vier, ele vai levar eles a ter a mesma fé do Filho de Deus, que na verdade é a mesma fé que os judeus receberam quando Cristo veio lá pela primeira vez. É a mesma fé, não é uma outra fé, não é uma outra doutrina, é a mesma, porque só existe uma doutrina, só existe uma fé. E foi assim que o Umbanda explicou. Deixa eu ler isso numa mensagem que não temos traduzida, chamada Super Sinal, do dia 24 de junho de 62, a partir do parágrafo 58. O Umbanda aqui vai nos dizer o seguinte: agora, observe então que a Escritura é estritamente interpretada por si só. Observe. E ele converterá a sua primeira vinda os corações dos pais aos filhos, tomando os antigos pais patriarcas, ou pais patriarcais, ou seja, a Umbanda aqui está se referindo aos patriarcas judeus, Abraão, Isaac, Jacó, não é isso? E convertendo a fé deles a estes novos filhos da fé de Jesus. Veja, esses novos filhos, quem seriam? Seriam os pais pentecostais, amém? Os apóstolos ali da primeira era da igreja. Então, observe que toda igreja primitiva estava alicerçada na fé de Jesus, não em Jesus, mas na mesma fé que Jesus tinha. Depois uma banda vai dizer: vindo diante dele, estou vindo diante de Jesus. A vinda do Messias, convertendo os seus corações para esta, longe da lei, para este, ou seja, para a graça de Deus, para uma nova aliança. E na sua segunda vinda, ele converterá o coração dos filhos de volta aos pais originais pentecostais novamente.
Então veja, querido, quando o ministério de Elias viesse, que não é outro senão o próprio ministério do Filho do Homem, ele converteria a igreja desse dia àquela fé pentecostal, que é a mesma fé que Jesus tinha. É isso que o Umbanda está dizendo. E é dessa fé que toda igreja, então, também deveria viver ao longo das eras, ao longo dos séculos, porque é essa fé que torna a igreja de Jesus uma igreja vitoriosa. Porque foi com essa fé que Jesus se tornou vitorioso. E a mesma fé que Cristo tinha tem que ser também a mesma fé que a igreja deve ter agora. Umbanda disse algo sobre isso lá na mensagem Dia da Vitória, do dia 21 de abril de 63. No parágrafo 248, Umbanda vai dizer assim: nós temos a luta da fé. Vamos lutar o bom, completar a nossa vitória, pois nossa vitória completa é positiva, certamente, tem que ser. Temos os primeiros frutos disso. Nós temos a evidência disto em nossos corações agora. Sim, porque veja, os nossos corações agora foram convertidos, não é isso? Aquela mesma fé dos pais da igreja. Amém. Porque já deixamos a primeira batalha para trás de nós. Temos sido capazes de conquistar através da fé de Jesus Cristo. Nós tivemos um dia da vitória. Amém, graças a Deus. Então veja, foi graças à fé que Cristo teve em seu Deus e Pai que hoje então nós podemos viver. Ou antes, Cristo mesmo viver em nós. Porque a nossa própria fé, que é intelectual, ela não pode fazer nada, ela não é nada. Ela não possui poder nenhum. Não há vida em si. Não há semente alguma em uma fé que seja natural e humana, porque nada que o homem faça no natural trará benefícios para o reino dos céus. Pois até mesmo as obras que o homem faz, na verdade é Deus mesmo fazendo através deles. E Deus ainda até recompensa o homem, né? Deus recompensa o homem como se ele não fosse o verdadeiro autor das obras que ele mesmo fez por intermédio do homem. Lá em Zacarias nós lemos o seguinte, a Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, essa escritura, ela nos mostra que nada do que nós obtemos no reino dos céus é baseado em algum esforço ou habilidade nossa. Mas é pelo Espírito de Deus e pela sua vontade divina, ou seja, pela sua permissão, pela sua quiescência. É Deus que nos permite adquirir cada coisa, cada vitória, cada conquista, enfim. Mas veja, embora Jesus se fez carne como nós, ele não lutou ou venceu segundo as armas ou as habilidades humanas, não. Jesus ele venceu unicamente pelo Espírito que estava nele e pela fé revelada que ele tinha. E qualquer conquista que nós tivermos neste mundo também terá que ser dessa mesma forma. E quando o cristão consegue ver as coisas dessa maneira, ele nunca jamais irá se vangloriar atribuindo qualquer sucesso que ele obteve para si mesmo, mas ele vai atribuir tudo a Deus, porque foi Deus que permitiu tudo isso. Veja que nem mesmo o diabo pode fazer qualquer coisa sem que antes Deus o permita. Nunca devemos esquecer que o poder que o diabo tem para enganar o homem é um poder que foi concedido, né? Mas parece que o próprio diabo se esquece disso, se vangloria do seu poder. E quando o homem se vangloria dos seus próprios feitos, do que ele fez, sem ver que tudo foi uma permissão e uma concessão de Deus para fazer aquilo, então ele também estará agindo como o diabo, praticamente. Nós já estudamos uma outra ocasião que o diabo ele pensa e age como o homem, né? Como naquela ocasião que Jesus disse isso ao repreender Satanás, que falou pela boca de Pedro. Jesus disse lá para ele: afasta-te de mim, Satanás, tu és para mim como pedra de tropeço, porque você não pensa como Deus, mas como o homem.
E quando um homem não pensa como Deus, ele também será uma pedra de tropeço para ele. Porém, veja, Jesus disse: eu não faço nada, né? Não sou eu que faço, é Deus em mim que faz. Eu não tenho nada para ensinar, porque eu não tenho uma doutrina própria que seja minha. Minha doutrina é a doutrina do meu Pai. Então veja, Jesus atribuía tudo de volta para quem? Para Deus. Mesmo sendo ele, Jesus, Deus ali na terra na forma de um homem. Portanto, veja que Jesus, ele não foi uma pedra de tropeço para Deus. Isso porque Jesus sabia quem ele era. Mombana disse que Jesus ele tinha uma fé. Vamos ver qual é a fé que Jesus tinha. Mombana vai explicar isso na mensagem Sabedoria versus Fé, do dia 1º de abril de 62. Aqui Mombana vai dizer assim: Jesus tinha uma fé. Fé em quê? No que ele era, o Filho de Deus. Então veja, Jesus sabia que ele não era Deus e que ele não tinha nenhum poder a não ser aquele que o seu Pai lhe havia dado. Então, Jesus tinha essa fé. E ele tinha a fé de que era Deus que estava nele que fazia as obras. E essa era a fé que Jesus então tinha. E era essa a fé que os pais pentecostais tiveram. E também terá que ser essa mesma fé que aqueles judeus lá, como eu falei, que vai estar selado na tribulação, também vão ter. Depois que a noiva partir. Então, não será uma outra fé diferente, será a mesma fé, porque só existe uma doutrina, só existe uma fé. Foi isso que Paulo disse lá em Efésios 4:5. Há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Amém. Então veja, a fé que Cristo tinha fazia ele dar glória somente para Deus, por tudo aquilo que era feito. Jesus nunca atribuía a si mesmo como o autor daqueles sinais, daqueles prodígios que eram realizados. Lembra quando Israel estava andando pelo deserto com sede? E eles clamaram e reclamaram também com Moisés. Moisés já estava um pouco cansado, com seus 120 anos, creio eu. E Moisés perdeu a paciência. Você lembra o que ele disse? Ele disse: o que nós devemos fazer? Será que devemos fazer dessa água sair água para vocês? Então ele disse isso porque com certeza ele já tinha tido uma visão de Deus, de que Deus ia tirar a sede do seu povo através de uma rocha, da qual iria sair água. Moisés teve uma visão de tudo isso. E ele disse isso com certeza por causa dessa visão. Porém, quando ele disse isso, ele havia se apresentado como se fosse ele mesmo que iria fazer aquele sinal. E para piorar, ao invés dele simplesmente falar para a rocha como Deus havia ordenado a ele, ele feriu a rocha, ele bateu na rocha 2 vezes. Numa outra ocasião, no passado, eles tiveram sede e Deus disse: falhe a rocha ou bata na rocha. Então foi ferida a rocha e a água saiu. E aquela rocha ferida tipificava a morte de Cristo, porque graças ao seu sacrifício hoje nós temos a água da vida que sacia a sede da igreja, do seu povo. Então havia um simbolismo em tudo isso, mas dessa vez não era para ele ferir a rocha, apenas para falar. Mas Moisés, ele disse: será que devemos fazer? Então ele estava dizendo: olha, será que é eu que vou ter que fazer isso para vocês? Ele estava tirando a glória de Deus e atribuindo para si. E para piorar, como eu disse, ele feriu a rocha quando não era para ferir, e feriu 2 vezes. Ele feriu 2 vezes. Então aquele gesto de Moisés, na verdade, é como se fosse um gesto profético. Porque como eu disse que a rocha tipificava Cristo, e ao ser ferida 2 vezes, isso então significava simbolicamente que Cristo também teria que ser ferido 2 vezes. Mombana, numa mensagem que ele pregou, ele disse: eu condeno, eu acuso essa geração de crucificar Jesus Cristo pela 2ª vez. Como é isto? Pela palavra que está sendo rejeitada. Cristo foi crucificado 1 vez, lá em carne. Mas quando você rejeita a palavra de Cristo, você está crucificando ele pela 2ª vez. E Mombana estava repreendendo essa geração por estar fazendo isto. Essa era por estar fazendo isto. E Moisés havia então, com aquela sua palavra, com aquela sua atitude, ele tinha tirado a glória de Deus para aquele milagre, atribuindo a si mesmo pelo acontecido. E por causa disso, Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Mas veja que Jesus, o que ele fazia? Ele atribuía tudo de volta para Deus, não para si mesmo. Era essa fé que ele tinha.
e que, como o irmão Branham disse para nós, era uma fé perfeita. Tem uma mensagem com esse título que ele pregou que eu quero ler aqui. Fé perfeita, do dia 25 de agosto de 63. No parágrafo 68 a 70, aqui o irmão Branham vai dizer assim: Jesus teve fé na palavra de Deus. Veja bem o que o irmão está dizendo. Jesus teve fé na palavra, não teve fé em si, teve fé na palavra de Deus e de que Deus iria cumprir a sua palavra. Então ele teve fé na palavra de Deus que disse o que ele era. E ele sabia, com essa fé perfeita, que ele era o Messias ungido, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele disse: agora, eu de mim mesmo não faço nada, mas a minha fé é em Deus. Veja bem o que o Mamano está dizendo aqui. O Mamano está nos dizendo que Jesus tinha plena fé e confiança em Deus, não em si mesmo. Jesus sabia que Deus nunca iria falhar com ele. Depois ele continua: e Deus estava nele, a palavra manifestada. E quando a palavra de Deus entra em você, ela é manifestada, porque você é um crente. Vê? E um crente é a fé de Deus que se move em você. Você gosta disso? Amém, irmão Branham, eu gosto muito disso. Eu vou repetir o que o irmão está dizendo aqui. Ele disse: um crente é a fé de Deus que se move em você. Quer dizer o que isso? Que quando eu creio, é Deus mesmo se movendo em mim? Para não somente fazer com que eu creia, mas também para cumprir e realizar aquilo que eu creio? É isso, exatamente isso que o irmão está dizendo. Então, realmente, a fé que nós temos não é nossa fé, mas é a fé de Deus. É a fé de Deus mesmo se movendo através de nós. Depois ele diz: sabendo quem ele era, sem sombra de dúvida, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Essa era a fé que Cristo tinha. E era a fé que Deus havia dado para ele. Então é a fé de Deus. Ele sabia disso porque a palavra identificou. A palavra de Deus identificou quem ele era. Ele disse: se não faço as obras de meu Pai, então não creais em mim. Porém se as faço, então crede-me pelas obras, porque elas são a palavra prometida, manifestada. Amém. Ok, queridos, então veja, foi por causa dessa fé, então, que Jesus pôde aceitar o suplício da cruz. Porém, para o irmão Branham, a maior vitória que Jesus conquistou não foi exatamente de ter morrido na cruz do Calvário, mas de ter vencido a si mesmo e obedecido a Deus no jardim do Getsemane. Foi lá onde Jesus obteve a sua maior vitória. Porque se não fosse pela fé e a revelação que ele havia recebido do seu Pai, para obedecer a ele e sacrificar sua própria vontade, jamais poderia ter havido uma experiência do Calvário. Somente pôde haver uma experiência vitoriosa no Gólgota, porque primeiro aconteceu uma experiência vitoriosa lá no jardim do Getsemane. Mas depois de ele ter lutado com a sua própria mente, com a sua própria vontade naquela noite, então Jesus obedientemente declarou para Deus: Pai, a minha vontade é de que tu afastasse este cálice de mim, mas mesmo assim que não seja a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. E essa foi a sua maior vitória, igreja. E essa havia sido a sua maior batalha também. Uma batalha que foi travada em sua mente quando Jesus decidiu render a sua própria vontade para fazer a vontade do seu Pai. Mensagem Comunhão, irmão Branham vai falar sobre isso. Não temos traduzida, do dia 18 de abril de 57, no parágrafo 29. Agora, se Deus não poupou o seu próprio Filho do teste cruel, então Ele não poupará você ou eu do teste cruel. E Jesus estava aqui enfrentando o maior teste que Ele já havia tido. O Getsemane colocado diante dele, onde aquele definitivo e último teste todo suficiente deveria vir, quando as cargas de todo mundo foram colocadas sobre os seus ombros abençoados.
Não havia ninguém em todo o céu ou na terra que pudesse alguma vez sustentar a não ser Ele. E saber que todos os pecados, dos pecados passados, e pecados presentes e pecados futuros, repousavam sobre essa decisão. E foi uma das maiores vitórias que Cristo já ganhou ou provou a sua grande messianidade. Como quando ele disse a Deus: não a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Essa foi a maior vitória que ele já tinha ganho. Todos os demônios do tormento estavam ao redor para tentá-lo e prová-lo. Veja, os demônios estavam ali tentando provar Jesus, tentando encontrar alguma deficiência, alguma fragilidade, mas eles não puderam, não encontraram. E quando nós acertamos com Deus, quando nossos corações se tornam puros e o Espírito Santo tem assumido o seu lugar em nosso coração, essa é a coisa mais gloriosa de ter testes. A Bíblia nos diz que os nossos testes e provações são mais preciosos para nós do que a prata e o ouro do mundo. Então, devemos ser gratos. Amém, graças a Deus. Então, veja que não foi quando Jesus operou grandes sinais que ele provou a sua messianidade, como o Mombrana disse. Não foi quando ele multiplicou pães e peixes, quando ele limpou leprosos, quando ele abriu os ouvidos dos surdos, quando ele abriu os olhos dos cegos, quando ele andou sobre as águas, quando ele acalmou tempestades, ressuscitou os mortos. Mas quando? Quando foi? Quando ele mostrou ser um filho obediente a Deus. Foi ali que ele mostrou a sua messianidade, porque Deus, para Deus, a obediência é muito melhor que sacrifício, não é isto? 1 Samuel 15:22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, não que o sacrifício de Jesus não tivesse valor, mas como eu disse, somente pôde haver um sacrifício porque houve primeiro uma obediência. Ele só pôde sacrificar porque ele primeiro obedeceu. Observe que foi no Jardim do Éden que ocorreu o que poderíamos chamar de o maior fracasso de toda a raça humana. Que foi quando lá o primeiro Adão cedeu a sua própria vontade contra a vontade de Deus e caiu. E Satanás com certeza deve ter dado muitas gargalhadas quando ele viu o que ele conseguiu fazer lá. Mas foi, veja que interessante, foi justamente em um outro jardim, o jardim do Getsemane, que a raça humana ali obteve a sua maior vitória já conquistada. Que foi quando ali o segundo Adão venceu a si mesmo, venceu sua própria vontade para fazer a vontade daquele que lhe enviou. Agora, deixa eu falar algo para você. Você sabia que essa falsa doutrina da unicidade, ou da unidade, ou unicismo, que tenta fazer de Jesus o próprio Deus e Pai, você sabia que essa doutrina, ela anula tudo isso? Ela anula até mesmo essa grande obra de Cristo no jardim. O unicismo torna todo esse esforço de Jesus ali apenas como se fosse uma grande ensinação. Porque é isso que seria. Porque se ele realmente fosse o próprio Deus, não haveria dor, não haveria desespero, não haveria uma luta, não haveria uma entrega. Como que haveria uma entrega contra quem? Uma entrega a quem? Uma submissão a quem? A si mesmo? Porque se ele era Deus, ele estaria se entregando a si mesmo. Não haveria isto. Não haveria uma entrega de Jesus, não haveria uma submissão, não haveria uma subserviência, não haveria uma obediência, não haveria uma confiança. Porque se Jesus fosse Deus, que mérito que poderia haver dele entregar a sua vida, sabendo que ele poderia voltar à vida no momento que ele quisesse? Se Jesus fosse a própria pessoa de Deus, seria muito fácil para ele tomar aquela decisão, porque ele mesmo ressuscitaria a si próprio naquele momento, minutos depois, horas depois, quando ele quisesse. Se Jesus fosse Deus, queridos, não poderia haver ali duas vontades diferentes, como nós vimos ali no jardim, né? Eu tenho uma vontade, mas eu abro mão da minha para fazer a tua. Se ele fosse Deus, não poderia haver duas. Então o que você tem ali não é um ser como uma natureza humana lutando contra a sua própria natureza divina, porque é assim que ensina tanto os unitários como os unicistas, os unitários e os trinitários. A trindade e a unicidade são irmãs gêmeas, eu já tenho dito isso antes. E eles ensinam a mesma coisa. Não, ali é a natureza divina de Cristo,
sendo superior à sua natureza humana, ou natureza humana sendo subserviente à sua própria natureza divina. Não, não é isso. Isso é teologia. O que você tem ali no Evangelho, o que você tem ali na Bíblia, é um filho se sujeitando ao Pai, pura e simplesmente. E não Deus lutando contra si mesmo, ou se contracenando em dois papéis ao mesmo tempo. Não é isto. Agora veja que Cristo, ele se entregou, não pensando que ele pudesse ressuscitar a si próprio, a hora que ele desejasse, mas porque ele cria que Deus lhe daria a sua vida outra vez. Ele confiava que Deus poderia lhe trazer a vida novamente. Jesus não ressuscitou a si mesmo, querido, foi Deus. Foi Deus quem ressuscitou o seu filho. Deus, ele honrou a fé que o seu filho tinha, que tinha nele, no Pai. Jesus, ele sabia que não era ele, o filho primogênito, que fazia todas aquelas obras, mas era o Pai que habitava nele, que fazia aquelas obras. Então, Jesus, com essa fé, ele podia até ter seus próprios pensamentos, ou um arrazoamento, se você quiser entender assim. Jesus, com essa fé que ele tinha, ele podia voltar-se para si em seus pensamentos e podia dizer, vamos ver, se meu Pai, que está em mim, pôde ressuscitar o meu amigo Lázaro, que esteve morto por 4 dias, então, ele com certeza vai ter poder. Vai ter poder para ressuscitar até mim mesmo, se caso eu morrer na cruz. Então, ninguém pode ser mais poderoso que o meu Deus e meu Pai. O diabo até pôde mostrar um pouco seu poder quando ele me colocou lá no pináculo do templo, mas só o meu Deus e meu Pai é que tem poder para me levar mais adiante, para mais longe, lá de volta aos palácios de marfim dos céus, de onde eu saí, para depois me fazer sentar em seu trono. Veja, esta era a fé que Cristo tinha. E era isso, era dessa maneira que ele pensava, porque Jesus tinha essa fé. Ele cria que Deus, o seu Pai, podia fazer isso. Então, ele tinha uma fé de ressurreição. Jesus tinha a fé de arrebatamento. Ele cria que Deus poderia lhe ressuscitar e assentar aos céus. Ele podia. Deus podia fazer isso e Cristo sabia. Ele confiava em Deus, disse o irmão Branham. E nós, queridos, nós também podemos fazer esse mesmo arrazoamento. Se Deus pôde ressuscitar Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e fazer dele as primícias dos que dormem, como diz os apóstolos, porque essa é a fé deles, então ele também terá poder para ressuscitar nós no dia do arrebatamento. Porque ele não é um Deus de mortos, mas ele é um Deus de vivos. Então, nós também devemos ter essa mesma revelação que Cristo tinha. O irmão Branham, ele também ensinava que a fé é um mistério, não é isso? Um mistério que é revelado. Por isso que ele dizia que a fé é o quê? É uma revelação. Algo que foi revelado. E a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Portanto, a fé é o quê? É a palavra de Deus que foi revelada a nós. Mas se a fé é a palavra de Deus revelada, então ela não pode mais ser uma coisa misteriosa, né? Mas ela tem que ser o quê? Algo que é revelado e aberto para nós. Quero ler aqui rapidamente uma passagem que é muito lida, e eu quero aqui fazer um rápido comentário sobre ela. Deuteronômio 29, verso 29. Onde lá Moisés diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, ou seja, as coisas misteriosas, né? É assim que muitos interpretam. Então as encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Então veja, essa escritura ela é muito citada, como eu disse. Porém muitos dão a ela um sentido um pouco distinto do que ela está realmente pretendendo aqui. E sempre quando isso acontece, meu irmão, basta você ir para o contexto. Às vezes alguns me fazem perguntas, meu irmão, o que quer dizer isso da passagem, da Bíblia? Eu sempre digo, olha, leia o contexto. Ou antes de explicar aquela passagem, eu faço justamente isso. Eu começo a mostrar o que diz antes e o que diz depois. Basta você ter um contexto e você vai entender o que a Escritura está dizendo. E aqui, para você entender exatamente o que está sendo dito por Moisés, para você entender, é só você pegar o contexto, né? No capítulo anterior de 29, ou seja, no capítulo 28, de Deuteronômio, do que Deus fala ali? Ou antes, do que Moisés trata, né? Ele fala ali que Deus vai abençoar ou amaldiçoar.
Capítulo 28 fala das bênçãos e das maldições. Deus abençoaria aqueles que obedecessem às suas leis e amaldiçoaria aqueles que as transgredissem. Então, nesse caso, as coisas que foram reveladas eram o quê? Era isso aqui que Moisés tinha mostrado no capítulo anterior. O que Deus disse no capítulo 28 sobre o que cada um deveria fazer, né? As prescrições que Deus deu e as consequências que viriam com a obediência ou não daqueles preceitos que Deus havia dado. Foi isso que Deus tinha revelado. Então isso deveria ser guardado por Israel e também depois passar adiante para os seus filhos, para os seus descendentes. Então, quanto às coisas encobertas, o que seria isso? Isso teria que se referir simplesmente ao tempo e a maneira como Deus, então, abençoaria ou amaldiçoaria alguém conforme o caso. Não cabe ao homem saber como e de que maneira Deus irá cumprir com as suas bênçãos ou com as maldições. Cabe a ele apenas guardar e cumprir com aquilo que lhe foi ordenado a fazer. Às vezes, Deus não amaldiçoa porque ele pode dar um tempo para que seu filho se arrependa, se corrija. Deus pode fazer isso. Então, não se preocupe com essa parte. Essa parte está encoberta para você. Deus vai cumprir a parte dele, mas não tente saber como, de que maneira e quando. Essa é a parte encoberta que Moisés estava se referindo, né? Então, ele disse, aquilo que nos foi revelado, você tem o quê? Que cumprir, né? Ou seja, aquilo que foi ordenado. Aquilo precisa ser cumprido. E uma vez que a lei foi revelada, agora então ela precisava ali ser cumprida pelos filhos de Israel. Então veja que quando Deus nos revela algo, Ele quer o quê? Ele quer que você faça alguma coisa com isso. Quando Deus revela algo para você, Deus ele quer saber o que nós iremos fazer com aquilo que Ele nos revelou. Se vamos obedecer ou se vamos rejeitar o que Ele nos revelou. O pai revelava para o seu filho qual era a sua vontade e revelava para o seu filho aquilo que ele deveria fazer. Mas o filho, ele tinha o direito de obedecer ou não ao que lhe foi mostrado a fazer. E quando o filho obedecia, cabia apenas então a Deus decidir quando e de que maneira ele o recompensaria por aquela sua obediência. E nós sabemos pelos evangelhos que nem tudo, na verdade, era revelado ao filho. Você deve se recordar quando Jesus disse que não sabia quando que ele iria voltar novamente. Ele disse, nem os anjos sabem, nem o filho, a não ser o pai. Então, ele não estava mentindo quando disse aquilo, porque isso não lhe havia realmente sido revelado a ele. Agora, somente Deus é que podia saber, como ele mesmo disse, só o Pai no céu é que sabe. Portanto, se Jesus fosse realmente Deus, como algumas doutrinas ensinam, então ele teria mentido ao dizer que não sabia quando ele viria. Quando na verdade todos nós sabemos que Deus não pode mentir. As Escrituras dizem, Deus não pode mentir. Lá em Números diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Lá em Hebreus, também Tito, você vê lá as Escrituras dizendo, é impossível que Deus minta. Então, Jesus não mentiu. Mas ele teria mentido se ele fosse Deus, porque Deus sabia, mas ele não sabia, porque nem tudo havia sido revelado ao filho. Mas aquilo que o pai revelou, o filho foi obediente àquilo e cumpriu, realizou aquilo. Então, uma vez que algo é revelado, Deus agora quer saber o que você vai fazer com isto. Deus revelou para o seu filho qual era a sua vontade, mas agora ele queria saber, ali no jardim, qual era a decisão que o seu filho iria tomar. Deixa eu ler algo que uma banda comentou sobre este momento aqui, que foi um momento crucial. Na mensagem conferência, essa mensagem eu traduzi anos atrás, do dia 25 de novembro de 60. Aqui ele vai falar rapidamente sobre duas conferências. Uma conferência que Deus teve com Moisés e depois a conferência que ele chamou de a conferência do Jardim do Getsemane. Então, Mambana começa a falar aqui, lá no parágrafo 43. Agora, Moisés clamou ao Senhor e o Senhor disse, levanta-se e siga em frente. Ou seja, sai do teu lugar, ande, caminhe, siga em frente. E quando Moisés foi diretamente e pisou os seus pés na água, quando isto aconteceu, o mar vermelho se abriu para trás. E Israel atravessou outro lado para uma grande vitória.
Então veja, Moisés está obedecendo ordens, ele foi até ali. E Deus lhe deu mais uma revelação. Ele disse: levante-se e caminhe, ande adiante. Então só depois que ele atuou, agiu conforme aquela revelação, é que então aquela revelação se materializou. Moisés entendeu o que ia acontecer ali. Então a fé que Moisés recebeu de Deus era uma fé que, para se materializar, deveria ter ou ser acompanhado pelo quê? Pela obediência. Houve uma revelação e agora ele tinha que ceder e atuar em cima daquela revelação. Então, quando ele obedeceu aquela revelação, aquela ordem, então aquilo se concretizou. Depois Umbanda diz: eles tiveram uma conferência. É deste modo que sempre temos que fazer, que é ter conferências. Agora, eu quero falar de uma outra bem rápido. Houve uma conferência. Há muitas delas que poderíamos falar, porém vamos apenas não passar desta outra. Houve uma conferência no Getsemane uma vez, quando havia de ser trazido após uma vida vitoriosa, que havia derrotado enfermidades, vencido tudo no mundo. Ele chegou ao Getsemane e o Pai tinha que conferir para ver se ele, ou seja, se Jesus, realmente queria ir até o fim ou não. Oh, que coisa! Então veja, Deus queria saber o que o seu filho iria fazer com a revelação que ele havia recebido. Então, Jesus estava sendo provado ali no jardim. Mas veja que, antes disso, uma banda aqui então mencionou para nós que Deus havia revelado primeiro algo para Moisés. Mas que isso não se tornaria uma realidade, como acabei de comentar, até que Moisés seguisse em frente. E só então o que Deus revelou para ele é que iria se materializar. É por isso que uma Umbanda disse que a fé é como ver algo pelo sexto sentido. Ele chamava a fé de sexto sentido. Então, a fé, ela também pode ser chamada dessa maneira. E nesse sentido, você pode ver aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. Deus revelou a Jesus o que ele deveria fazer. Mas até que Jesus agisse sobre aquilo, aquilo não seria uma realidade, não iria acontecer. E assim também a fé tem a ver com a revelação, que é a palavra invisível, mas que depois, por meio da ação, se torna a revelação expressada. E quando isso acontece, a palavra então está como que vestida, porque todos conseguem ver a palavra. Antes era invisível, era uma revelação, mas agora se materializou porque houve uma obediência à palavra. Então a fé, ela não vem exatamente por você ver alguma coisa, mas quando você ouve a palavra. Porém, depois de ter sido ouvida, então a fé pode ser de fato vista, desde que você então atue sobre ela. Por exemplo, Deus me chamou para o ministério alguns anos atrás. Isso foi lá em 99, em maio de 99. Na época eu tinha uns 24 anos. Eu tinha 24 anos de idade. E até então eu nunca imaginei que Deus tinha esse plano para mim. Até que Ele o revelou e eu ouvi. Numa reunião onde via línguas, houve profecias, houve interpretação. Deus ali entregou a sua mensagem. Mas veja, aquela palavra que foi revelada, ela nunca se tornaria visível se eu não atuasse sobre ela. Mas como uma banda disse aqui, um crente é a fé de Deus que se move em você, né? Então não é pela minha fé que eu estou pregando agora, mas é Deus se movendo através de mim para cumprir a sua própria palavra, tornando ela visível. Então isso não é pelo meu próprio esforço ou pela minha capacidade, porque não sou eu que estou interpretando a palavra que foi revelada anos atrás, mas é Deus mesmo que agora está se movendo para interpretar isto. Porém, se Deus não tivesse me chamado, essa minha atuação agora de estar aqui pregando para você seria o quê? Seria uma interpretação apenas minha. Seria uma fé particular minha e não de Deus, porque isso nunca havia sequer sido uma palavra invisível antes. Então, não foi a fé do homem Moisés que abriu o Mar Vermelho, mas foi a palavra de Deus que se moveu através dele para se tornar visível. É sempre Deus que interpreta a sua palavra. Portanto, toda glória cabe sempre e apenas para Ele, para Deus. Mas aquele que atua, como eu disse, segundo uma fé particular,
ele somente pode atrair glória para quem? Para si mesmo. E como eu disse, a fé humana, ela não tem vida em si. Então, todo fruto que ela produzir vai morrer com ela. Porque o verdadeiro motivo e objetivo dela não era de exaltar a Deus ou de promover o seu reino, mas foi apenas movida por algum capricho carnal de algum presunçoso que avançou sem autoridade. Como o caso de Janes e Jambres. Janes e Jambres, eles produziram os mesmos sinais que Moisés. Porém, em momento algum, eles estavam trazendo à manifestação a palavra invisível ou a fé revelada. A não ser o quê? A sua própria fé, a sua própria revelação. Eles tinham o quê? Eles tinham um falso espírito. Porque o verdadeiro espírito, ele somente vai acompanhar a pregação de uma fé que seja genuína. Deixa eu ler algo que o Paulo disse aqui, lá em Gálatas 3. É o versículo 2. Aqui Paulo vai dizer: só quisera saber isso de vós. Vou fazer uma pergunta para vocês, Gálatas, porque eles haviam voltado à circuncisão, haviam voltado à lei, depois de ter recebido a revelação da fé apostólica. Ele pergunta: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está entendendo? Paulo aqui está dizendo a você que o Espírito Santo ele vem pela pregação da fé genuína. E lá no versículo 5 ele vai dizer mais: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então veja, outra vez ele está afirmando que o verdadeiro Espírito ele se manifestou somente por causa de uma fé que foi revelada. E que eles viram ela ali manifestada. Aquela palavra invisível se tornou materializada porque o Espírito estava ali, acompanhou aquela fé que eles receberam. Lá em Romanos 10, Paulo vai falar mais. Eu quero ler aqui, a partir do versículo 13. Romanos 10, 13. Paulo vai dizer aqui: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, então isso quer dizer o quê? Que para você ser salvo, você precisa invocar. Você tem que confessar. Paulo começa a fazer algumas perguntas. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, o que queria dizer isso? Então para você confessar, você tem que o quê? Você tem que primeiro o quê? Crer, não é isso? Aí depois ele diz: e como crerão naquele de quem não viram? Então, para você crer em algo, você tem que primeiro ouvir algo. Depois ele diz: e como verão se não há quem pregue? Então, para você ouvir é necessário que primeiro alguém fale, alguém pregue. E depois: e como pregarão se não forem enviados? Então, para que alguém pregue, primeiro ele tem que ser o quê? Enviado. Porém, meu querido, é aí que começa o problema. Será que todos que estão pregando foram de fato enviados por Deus para pregar? Ou você acha realmente que o diabo não tem os seus a quem ele enviar? Meu querido, o diabo também tem os seus, certamente que ele tem. E não é para o mundo que o diabo manda. Não é para o mundo que ele manda os seus Janes e Jambres. Não, é para o meio da igreja. É para a igreja que ele manda os seus. Depois Paulo diz: como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então veja que não é apenas ouvir qualquer palavra que vai produzir a fé, mas é ouvir a palavra de Deus. É essa que vai produzir a fé. E o Espírito que acompanha essa fé da palavra, então ela vai o quê? Ela vai produzir os frutos no crente, no ouvinte. Lá em 2 Coríntios 4,13, Paulo vai dizer mais aqui: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Segura aqui, veja aqui. Espírito de fé. O que é isso? Há um espírito. Atrás dessa fé há um espírito, há uma unção que acompanha. E na verdade, cada tipo de fé vai ter uma unção específica. Há uma unção que acompanha cada tipo de fé, seja ela falsa ou seja a fé verdadeira. Agora, a fé verdadeira, ela vai ungir você para fazer a vontade de Deus, exatamente como nosso irmão mais velho fez. Enquanto que a falsa fé, ela vai ungir, ela vai inspirar as pessoas para fazer a sua própria vontade, para crer em suas próprias interpretações. Como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém. Graças a Deus por isso. Então veja,
Se a fé é algo que estava escondido, mas que foi revelado, então ter a fé de Cristo seria como fazer uma viagem sem saber exatamente para onde que você está indo, mas sabendo pelo menos com quem você está indo. Você entende isso? Porque veja, a igreja ela não está levando consigo mesma apenas uma concepção intelectual doutrinária. Não, ela está levando consigo nessa sua jornada a própria vida do Espírito de Cristo com ela. Deixa eu ler aqui que Paulo diz, ou que está escrito lá em Hebreus 11, no versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão teve uma fé e obedeceu, ou seja, atuou, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, ele atuou, sem saber para onde ele ia. Assim tem que ser os filhos de Deus que têm a fé de Cristo. Ele anda em obediência à palavra. Ele recebeu uma revelação. E Deus atua através dessa própria revelação nele, porque o Espírito está acompanhando, ungindo essa vida. E muitas vezes você não sabe para onde está indo. Cristo, ele não sabia para onde que ele estava indo, para onde Deus estava lhe levando. Ele apenas estava preocupado em ouvir e atentar e receber e atuar em cima do que ele ouvia. Assim é que tem que ser todos aqueles que têm esta fé de Cristo, porque é assim que vai agir alguém que tem esta fé. Nós sabemos que, conforme Jesus disse, lá para Nicodemos, é assim que todo o Filho de Deus vai atuar, Porque aqui foi dito, Abraão saiu sem saber para onde ia, e Jesus disse para Nicodemos, é assim que são todos aqueles que têm esse Espírito, ou que são nascidos de Deus, nascidos desse Espírito, que nasceram de novo. Lá em João 3,7 diz aqui, não te maravilheis de ter dito, isso é Jesus dizendo a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então veja, mesmo não sabendo para onde está indo, o Filho de Deus, ele obedece mesmo assim. Como Abraão obedeceu, como Jesus Cristo obedeceu, a fé de cada filho e de cada filha de Deus, ela se materializa através em gestos de obediência. Como Abraão demonstrou obediência, como Cristo mostrou obediência ao Pai. Então, a fé de Jesus não somente se materializou na sua obediência a Deus, mas também se materializou em mim, em você, na igreja, na vida de todos os seus demais irmãos. Pois todos nós hoje somos filhos e filhas de Deus graças à sua obediência, à obediência do nosso irmão mais velho. Em obediência a Deus, Cristo se tornou nós, para que então hoje, agora, nós, eu e você, pudéssemos nos tornar Ele. Foi como a banda disse lá na mensagem, companheirismo. Deixa eu ler aqui, nós não temos traduzida, 12 de dezembro de 56, a partir do parágrafo 55. Uma banda vai dizer aqui, alguma vez você pensou nisso, pecador? Eu pensava isso. Eu, indigno de ser amado, eu, sem dignidade, e Cristo, o Filho de Deus, desceu e se tornou eu para que através de sua graça eu pudesse me tornar Ele. E nós estamos na presença de Deus, não como pecadores, mas como filhos e filhas de Deus, banhados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Amém. Isso deve rasgar o coração de qualquer pecador ao perceber que Cristo se tornou pecado para que você, através da justiça de sua obediência a Deus, veja, graças à obediência de Cristo a Deus, pudesse se tornar Ele na presença de Deus, para ficar sem mácula, por meio do sangue derramado da sua oferta. Aleluia, glórias a Deus por isso. Então veja, queridos, todos nós éramos indignos, por causa daquela derrota lá do Jardim do Éden. Mas por causa da fé do nosso irmão mais velho, que se materializou em obediência na vitória do Jardim do Getsemane, é que hoje todos nós nos tornamos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Eu quero ler só essa palavra aqui mais do irmão Brana e eu já encerro essa nossa mensagem, esse nosso estudo. Mensagem, a aliança de Deus com Abraão e sua descendência, que também não temos traduzida, no dia 23 de fevereiro de 56. Aqui uma banda vai dizer assim, e se acontecer de eu partir antes que o Senhor Jesus venha, e se eu tiver
um funeral normal, eles irão tocar isso quando estiverem me descendo à terra. Somente crê, tudo é possível. E esse é o meu testemunho que eu quero deixar para o mundo. Que testemunho é esse, irmão Brana? Fala para nós. Ele vai dizer: eu creio no relato da Bíblia de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E que Ele, através da sua justiça, da sua vinda à terra, em obediência a Deus, eu estou justificado pela fé e crença em Deus, e tendo o privilégio de ser filho de Deus. Amém. Graças a Deus, queridos. Veja, essa era a fé de William Branham, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E essa é o que? É a fé apostólica, que na verdade era a fé que o próprio Cristo tinha de si mesmo. Então, graças a Deus por Ele nos ter enviado este profeta, um profeta mensageiro que converteu os corações dos filhos desta última era de volta a essa mesmíssima fé apostólica, e que não é outra senão a mesma fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Graças a Deus.